ver na Bíblia então, você que está de posse da sua Bíblia, você que já pegou sua Bíblia, seja ela evangélica, cristã, protestante, católica, né? Dá uma corridinha lá, pega a sua Bíblia rapidinho, tá? Para a gente ver realmente a nossa palavra. Vai se encontrar em Jonas. Nossa palavra hoje vai estar em Jonas, tá? Um livro pequenininho, né? Um profeta miudinho, mas ele tem uma grande mensagem para todos nós, tá? Vamos ver o que realmente Jonas fez, vamos ver o que realmente Deus fez na vida de Jonas para salvar uma nação, né? Então a palavra de hoje vai estar em Jonas, tá? Livro pequeno, tem só 4 capítulos, coisa rápida de comentar aqui, bate-papo legal. Depois no final a gente faz aquele bate-papo gostoso com vocês em casa aí. Pegou a Bíblia? Beleza? Vamos nessa então. Livro de Jonas, pequeno profeta da Bíblia, capítulo 1 até o versículo 4 por enquanto, depois vou desenvolvendo com vocês aqui. Jonas, o chamado e fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Igreja, uma passagem aqui interessante, né? Deus, quando nos chama para a batalha, muitas das vezes nós, às vezes mais carnais que espirituais, tendemos ao quê? Eu não vou participar dessa batalha. E como é difícil realmente o ser humano obedecer a Deus, né? Como é difícil realmente o ser humano aceitar o que Deus está fazendo a ele. E muitas vezes o ser humano, às vezes por medo, por desconfiança, por não conhecer o local, ele realmente ele regride, ele volta atrás. Sendo que Deus, ele não muda a sua ideia. Ele, quando levanta alguém para pregar, ou quando levanta alguém para salvar uma nação, ele vai até os extremos, até essa pessoa aceitar a ideia de que ele tem que realmente buscar na palavra o que Deus colocou para ele. Ele tem que lutar. Porque a grande verdade, quando Deus escolhe alguém, quando alguém se torna escolhido, esse escolhido ou essa escolhida não tem direito de escolha. Ou ele vai, ou ele vai. A grande verdade é essa. Quem é escolhido, quem é uma escolhida, não tem mais direito de escolha. Deus escolheu, é esse que ele vai usar, é essa que ele vai usar. Então a nossa batalha já começa aí, né? A própria desconfiança, o próprio medo que às vezes nos causa de acharmos, poxa, mas Deus me levantou para essa batalha e não estava preparado. Eu também não quero. Eu também não quero batalhar por isso. Só que Deus fala, ó, não adianta, é você que tem que ir. Muitas das vezes precisamos o quê? Deixar nossos familiares, precisamos deixar nosso lar, precisamos deixar muitas coisas da nossa vida para quê? Para entrar na presença do Senhor. É uma renúncia. Aqueles que escolhem realmente estar na presença de Deus, é uma renúncia que eles sofrem. É duro? É difícil? É. Porque o ser humano deixar para trás o que ele gosta é muito difícil. A renúncia já começa aí, quando você realmente aceita Deus. Ou quando Deus escolhe você para servir, não adianta. Deus te escolheu. E a batalha, meu amado, vai ser sua. Na presença do Senhor. Não adianta achar, Deus não vai me fortalecer nisso. Não vai. Se Deus te levantou, Ele vai te levar até os extremos e é você que vai vencer essa batalha no nome de Jesus, juntamente com Ele, porque Ele vai te sustentar. Pode cair, pode tropeçar, pode acontecer algum problema na sua vida, pode sentir um certo medo, Deus vai te recompensar, Ele não vai te deixar. Ele vai estender a mão para você e falar, ó, eu estou com você. Essa batalha eu vou pelejar com você, eu te escolhi porque eu sei que você pode. Se Ele encontrou algo de bom no seu coração, meu amado, não tem jeito. Ele te escolheu. Aceite o seu chamado. No caso aqui de Jonas, o que acontece? Jonas já sabia realmente o que ele iria enfrentar. Quando Deus falou
Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Jonas já sabia que Nínive é uma cidade realmente completamente desligada do Senhor, completamente errante na palavra. Pessoas cada vez mais impiedosas, pessoas descrentes da palavra, pessoas realmente que não gostavam realmente de ouvir a palavra do Senhor, totalmente idólatras. Então, Jonas já sabia, para lá não adianta eu ir. Então, o que ele fez? Ele ficou contra o Senhor. Porque ele sabia que se fosse lá, muitos poderiam até não aceitar a palavra. Mas só que Deus encontrou algo naquele povo que chamou a sua atenção. Então Deus já sabia que se usasse Jonas, se usasse alguém para pregar a palavra, muitos se converteriam. Somos nós que às vezes Deus chama para realmente usar a nossa vida, usar a nossa presença, e somos nós que colocamos as dificuldades, achando que aquele povo não vai aceitar. Não acontece isso, às vezes você pensar, poxa, mas Deus me levantou para pregar essa palavra justamente para aquela pessoa completamente ímpia, completamente errante, completamente um ser humano desligado da palavra. Eu tenho que pregar essa palavra, essa pessoa não vai se converter. É isso que vem na nossa cabeça. É isso que surgiu na cabeça de Jonas. Ele poderia ter pensado até dessa forma. O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer naquela comunidade? Se Deus me convidou, me levantou para levantar uma igreja numa comunidade, o que eu vou fazer naquela comunidade se a comunidade está nem aí para Deus? A comunidade não busca Deus, não quer saber de estar na presença de Deus. O que eu vou fazer lá? Então isso faz o ser humano regressar. Isso faz o ser humano voltar. E aí, as obras do Senhor passam o quê? A ficar em segundo plano. É aí que nós devemos pensar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos pensar positivo. Deus me levantou? Eu vou. Senhor, estou na batalha, o Senhor me pediu. Claro, senti dificuldade, mas eu estou nessa luta contigo. Mas é o que acontece. Não adianta o ser humano se esconder. Aqui mostra que quando Jonas fugiu da palavra do Senhor, ele pegou um barco justamente para quê? Para outro lado. Foi em direção a Tarsis, não foi em direção a Nínive realmente. Então o que Deus fez fazer? Não quer ir para a minha palavra? Não quer realmente ouvir a minha palavra? Então tudo bem. Vou deixar você ir, mas no meio do caminho eu vou te sacudir. O que aconteceu? Jonas pegou aquele barco, ingressou e foi dormir lá no porão. A tempestade aumentou no mar, porque Deus fez cair no mar uma grande tempestade e começou a balançar aquele barco que antigamente não tinha motor, tinha que realmente remar. Então o pessoal começou a sentir, o que está acontecendo com o barco? A tempestade está aumentando. E Jonas estava lá no cantinho, estava só dormindo, esperando o que ia acontecer. Desce o capitão, chega lá para Jonas, vem cá, ô dorminhoco, tá fazendo aí o quê? Tá vendo que a nossa situação aqui está periclitante, o barco está indo quase a pique e tá dormindo aí? Levanta-te, vamos orar ao nosso Deus, ao seu Deus, porque nós estamos orando aos nossos, tá? E a situação está apertada. Amados, minha amada, quando nós decidimos não fazer o trabalho de Deus, Deus fala o seguinte, Ele nos deixa. Então, desviamos da sua palavra. Desviamos daquilo que Deus quis colocar para a nossa vida. Sabe o que acontece? Muitos problemas vêm de contra a nossa vida. Vem dificuldade, vem aperto, vem medo. Muitos pensamentos errados vêm à nossa mente. Muitas tempestades se levantam em nosso caminho. Assim como levantou a tempestade no mar com Jonas, muitas tempestades se levantam em nossa vida também. Quando nós nos propomos a falar não para o Senhor, nós estamos falando, eu não estou acreditando na sua palavra. É a mesma coisa que falar, Senhor, deixa vir sobre mim a tempestade. Só que é tanto erro, é tanta arrogância que acontece na nossa vida que chega uma hora que a gente não aguenta. O ser humano chega uma hora que realmente sente a falta de Deus. Porque quando Deus se cala, é que o ser humano faz o quê? O que está acontecendo? Quando Deus se cala da tempestade, o ser humano praticamente que entra em colapso. Porque vê, a sua família quase indo para o fundo do poço. Os seus negócios não estão indo para frente. A sua felicidade, a ruína. Tudo que coloca a mão não prospera. Por quê? Porque não deu ouvidos à palavra do Senhor. Então, quando Deus fala, continue no meu caminho,
aceite o meu propósito, o ideal é que nós venhamos a aceitar o que Deus está falando. Melhor realmente estarmos bem com Deus e estarmos mal com o mundo. Melhor aceitarmos a palavra do Senhor do que aceitar o que esse mundo fala para a nossa vida. E mais à frente, conta a história aqui na Bíblia, que aqueles tripulantes começaram a lançar sorte para descobrir quem é que realmente estava trazendo aquele mal para aquele barco. Até então, o barco ia numa água tranquila. De repente, a tempestade aumentou. Surgiu. Tempestade surgiu. E começou a acontecer aquelas badernas todo do barco, aquele banzeiro todo do mar. Levantaram sortes aos seus deuses. Todas as sortes indicavam quem? A Jonas. Chamaram Jonas, vem cá. Todo mundo aqui está buscando nosso Deus, nós estamos rezando, estamos orando, estamos lançando sorte. E estamos incomodados contigo. Fala para nós quem é você realmente. Diz para a gente quem é você, porque até então você está sendo para nós um forasteiro aqui. Nós estávamos aqui orando, remando, o pau está quebrando aqui em cima e você está nem aí. Foi preciso o capitão chegar lá e te puxar para cá. Quem é você? Foi que Jonas falou, eu sou hebreu, eu temo ao Deus vivo. Quando ele falou aquilo, eu sou hebreu e temo ao Deus vivo, imediatamente o pânico tomou conta do barco. Todo mundo ali adorando outros deuses, nada dava jeito. Quando se deparar diante de um Deus realmente, da palavra que ele lançou, todos tiveram medo. Então, meu amigo, você vai fazer o seguinte, você teme a seu Deus vivo? Ele está acabando conosco aqui. Então você vai fazer, o que nós poderemos fazer com você? O que realmente nós poderemos fazer a você? O que Jonas falou? Olha, só tem uma saída. Essa tempestade só se levantou no mar por minha causa. Então é preciso que vocês me lancem fora do barco, porque quando eu cair no mar, essa tempestade vai acabar. Meus amados, minhas amadas, tem certas tempestades que ocorrem realmente na vida de uma comunidade ou de uma pessoa por causa de um escolhido de Deus. Quando Deus realmente levanta alguém e esse alguém torna-se rebelde e ele vai para outro lugar, certos acontecimentos também ocorrem nas comunidades, na sociedade. Por quê? Porque não está vendo o quê? Um ouvir da palavra do Senhor. Certos medos, certos problemas podem acontecer em uma igreja devido a uma pessoa. Porque quando Deus fala, é para cá que eu quero você, é aqui que eu te quero. Quando o ser humano tende a fazer o quê? Não é aqui que eu quero, vou para outro lugar. Deus até deixa ou faz levantar uma certa tempestade no local para justamente tirar aquela pessoa de lá. Porque quando Deus escolhe alguém para fazer um trabalho, tem que ser ali. Quando Deus fala, é aqui que eu quero, tem que ser ali. E certas tempestades, certos problemas na vida de muitas pessoas ocorrem por causa de uma pessoa. É aí que a pessoa tem que tomar cuidado. Precisamos observar o que realmente pode acontecer na minha vida, o que realmente pode acontecer numa sociedade ou uma família por minha causa. Por quê? Se Deus ordenou, precisamos obedecer. Para que não haja o quê? Problemas até para certas famílias. Às vezes, um problema na igreja, um problema na sociedade ocorre e a gente não sabe. Pode haver também pessoas escolhidas pelo Senhor que não era nem para estar ali. Pessoas que estão no Evangelho, pessoas que seguem a Deus, de repente desvia. Vai para onde? Vai para esses bailes da vida por aí. De repente chega lá, está curtindo lá no baile na vida, tudo bem, está curtindo a noite, muito bem. Do nada, o pau quebra lá. Sai uma guerra desenfreada entre os membros de lá, uma briga feia, quer dizer, a tempestade levantou ali. A tempestade ocorreu tão grande ali, a briga foi tão feia, por quê? Porque uma pessoa desobedeceu a Deus e Deus não queria que essa pessoa fosse para lá. É como se Deus falasse assim para a gente, Ah, é? Você está desviando do meu caminho? Eu vou te mostrar o que eu faço realmente para você tomar tenência. Eu vou deixar você ir. Tudo bem, vá para lá. Mas se acontecer alguma coisa, eu deixei acontecer para você atentar. Porque não é lá que eu te quero. Muitos passam problemas, por quê? Por não ouvir a Deus.
Muitos filhos se tornam filhos pródigos por não ouvir a Deus. E quando não ouvem a palavra de Deus e vão se desviar, Deus lá na frente deixa acontecer alguma coisa. Para quê? Para ele acordar. Aí a pessoa pensa o quê? Como Jonas pensou. Só tem um jeito. Eu tenho que pular fora do barco. Ou eu pulo, ou eu também vou nessa. E o que Jonas fez? Pulou fora do barco, pediu para que fosse jogado fora, porque sabia que quando lançassem fora, a tempestade ia realmente passar. Dito e feito, jogaram fora da embarcação, a tempestade passou, Jonas começou a afundar no mar. E a palavra de Deus fala que veio um grande peixe e realmente tragou Jonas, engoliu a Jonas. Muitos falam que foi uma baleia, outros falam que foi um grande peixe, né? Se for realmente uma baleia, ótimo. Ou um grande peixe, como pensar? Tudo bem, tragou a Jonas. Jonas ficou 3 dias na entranha do peixe. Ele lá dentro daquele estômago do peixe, se realmente pensarmos direitinho, como é que um ser humano poderia viver dentro de um estômago de um outro animal? Será que o suco gástrico desse animal não seria o suficiente para acabar com o ser humano? Porque todos os animais têm um determinado suco gástrico dentro de si. Se alimenta e aquilo ali faz o quê? Digerir o alimento. Mas nem isso foi o suficiente para acabar com Jonas. Ele ficou 3 dias na entranha do peixe e realmente o estômago não digeriu. Meu amado, minha amada, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe explicar. Passamos por tantas dificuldades, passamos por tantas adversidades e Deus sempre nos livra de tudo. Gente, quantos pais de família, quantas mães de família estão orando pelos seus filhos que costumam estar nas ruas até altas horas da madrugada? Quantas adversidades, quantas dificuldades as pessoas passam aí pela rua e graças a Deus não acontece nada. Não acontece por quê? Porque tem pessoas que estão orando. Tem pai, tem mãe que está orando. Mesmo aquele ser humano não está orando, tem pai, tem mãe que está orando, pedindo a Deus para que nada de mal aconteça, pedindo a Deus para que essa pessoa se conserte. Quantos irmãos, irmãs, membros e membras de igrejas se desviaram da palavra do Senhor e voltaram novamente a cometer os mesmos erros que cometeram no passado? E Deus só está fazendo vir tempestade para ver se a pessoa acorda. E a pessoa não acorda. Tem certos acontecimentos que Deus deixa realmente cair para mostrar que Ele é Deus. Tem muitos aí que já até perderam a sua vida. Tem muitos aí que amanhã não estão abrindo seus olhos. Por quê? Porque não ouviram a palavra do Senhor. Não se deixaram ouvir. Não se deixaram ouvir, não se deixaram levar pela palavra. Quiseram o quê? Desviar do caminho. E essas tempestades que ocorrem, tá? Quando essas tempestades vêm e algo realmente liberta essa pessoa, é Deus agindo. Mas às vezes o ser humano se torna tão incrédulo, tá? Tão incrédulo, que mesmo Deus avisando, o ser humano não muda. É aí que vem o quê? A dificuldade, vem as doenças, doença até que você vê que parece ser interminável, ou a pessoa até perde a própria vida. Por quê? Não estão ouvindo realmente a palavra do Senhor. E a palavra de Deus vai contando o seguinte: Jonas lá dentro daquele peixe, naquela entranha do peixe, orou com tanta força, com tanta vontade, que ele clamou a Deus, né? Clamou com tanta força, ele pediu a Deus, ele reconheceu, Jonas reconheceu. Era isso que Deus estava esperando. Quando Jonas reconheceu que Deus é o único verdadeiro suficiente Salvador, porque até então ele não tinha ninguém para orar por ele. Tem certas horas, meu amado, minha amada, tem certas horas que a gente não encontra ninguém. Tem certas horas que só eu, só você e Deus. Tem certas horas que precisamos apegar a Deus realmente e orar com fé. Mesmo que não tenha ninguém ao seu redor, mesmo que tenha ninguém com você, lembre-se, você tem um Deus que nunca te abandonou. E que quando você reconhecer Ele como seu único verdadeiro suficiente Salvador, quando você conhecer o próprio Jesus Cristo como seu único verdadeiro suficiente Salvador, Ele vai te livrar de tudo. Não haverá dificuldade que vá te parar. Mesmo você estando sozinho ou sozinha, clame a Deus. Clame a Deus, porque só Ele
pode te livrar. E aí, olha, como é que realmente Deus realmente se lembrou de Jonas. Quando Jonas entendeu que Deus era o único verdadeiro suficiente Salvador, o que foi? Deus deu aquela ordem para o peixe novamente libertou Jonas, regurgitou Jonas na praia e Jonas ficou lá. Imagine bem, né, a posição de Jonas ser regurgitado, né, de um grande peixe, sair das entranhas do peixe. Podemos até falar aquele mau cheiro que ficou no Jonas, aquele mau cheiro estomacal, aquilo tudo melado, ele tendo que se limpar, mas ele ficou lá, ele se libertou, porque se lembrou de Deus. Então Deus fez o peixe regurgitar, fez o peixe botar para fora e Jonas ficou na praia. Pensa que acabou? Negativo. Quando Jonas chegou na praia, que acabou de se limpar, que acabou de se recuperar, veio novamente a palavra do Senhor, a segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, então ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Meus amados, minhas amadas, quando realmente, né, Deus levantou Jonas e colocou para ir para a cidade, diz a história que a cidade era tão grande, era tão enorme, que era praticamente um caminho de 3 dias. Em um dia, a palavra mostra que ele conseguiu sair pregando pela cidade. Olha a sua força realmente de Jonas que ele recebeu. A cidade era grande, caminho de 3 dias, mas a força que estava com Jonas era tão grande que em um caminho de um dia ele conseguiu pregar em toda a cidade. E a história conta que todos ali ouviram a palavra de Deus e se converteram. Até o próprio rei se converteu. A ponto de usar naquele tempo, né, saco de cinza, sentar nas cinzas, a forma realmente da pessoa mostrar para Deus que estava arrependido. Então, o próprio Deus ordenou: vamos fazer um grande jejum, animais nenhum como nada, não bebo nada, homens e mulheres não como nada, vamos realmente nos despir do nosso pecado, vamos aceitar essa palavra porque eu me converti. O próprio rei também lançou aquela palavra sobre o povo. O importante realmente de um rei, né? O importante realmente também de um líder, lançar sobre o povo aquilo que ele está ouvindo de Deus. Se ele está recebendo de Deus, tem que passar. O líder que está tomando conta do povo mostrou: olha, eu estou aqui nesse meu ponto aqui, eu sou o rei, eu sou realmente coordeno a nação, mas eu tenho um que é maior do que eu. Então, ó, vai cair sobre nós esse mal. Vamos nos arrepender para que esse Deus, tá? Um Deus horrível, um Deus que realmente vai trazer o medo para cá, tá? A dificuldade para cá. Vamos nos arrepender para ver se ele se arrepende e não venha cometer esse ato. Porque se nós não nos arrependermos, ele vai destruir a cidade. Meu amado, minha amada, olha, nós servimos a palavra assim propriamente dita, nós servimos a um Deus que realmente causa medo. Nós servimos a um Deus que bota medo. Nós servimos um Deus horrível para o inferno. Que esse que realmente rege os céus e a terra com mãos de ferro. Meu amado, minha amada, ouça a palavra de Deus. Arrependa-se dos seus males. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Ainda há tempo. Deus constantemente está enviando à sua casa profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Provavelmente alguém já parou na sua rua e já te falou algo que você nem conhece a pessoa e pergunta: quem é essa pessoa? Como é que ela acertou tudo de mim? Ela não acertou. Foi Deus que falou. Deus está falando com você 24 horas por dia. Arrependa-se do seu mau caminho.
Eu quero mudar a sua casa, eu quero mudar seu lar, eu quero consertar o seu caminho, eu quero consertar suas veredas, eu quero trazer para você a paz para o seu lar, eu quero te transformar, porque ainda há tempo de você se consertar e eu consertar o seu casamento, há tempo de você se consertar e eu consertar a sua vida, há tempo de você mudar e eu te colocar onde você gostaria que tivesse, mas primeiro você tem que vir até mim, primeiro você tem que se humilhar, primeiro você tem que me buscar, busque-me de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, busque-me e você me achará. A palavra de Deus fala, tá? Que de manhã, de tarde, de noite e até na madrugada nós encontramos a Deus. Ele está constantemente com os ouvidos ligados em você. Ele quer ouvir de você. Ele não quer ouvir de segundo terceiros. Ele quer ouvir de você. Para com isso. Meu irmão ora por mim. Meu irmão ora por mim. Para. Deixa irmão para lá, deixa irmão para cá, entra no seu quarto, entra no seu aposento, rasgue-se diante de Deus, chore diante de Deus, deixa os prantos cair. Deus vai te ouvir, Ele vai te salvar, nosso Senhor Jesus Cristo vai te salvar. E a palavra vai falando, né, que essa cidade, a cidade de Nínive, toda ela se converteu. Olha a importância da conversão. Toda ela acreditou na palavra de Deus. Porque até então, para Nínive, Jonas era o quê? Um lunático. Para Nínive, Jonas era um lunático. Porque Nínive era uma cidade só de idolatria. Entrou um lunático na cidade, entrou um doido falando aí que Deus vai destruir a cidade. É assim que as pessoas nos acham. Entrou um doido lá, está fazendo uma live lá, está falando que Deus vai me salvar, o cara é doido. Os doidos estão por aí, pregando a palavra do Senhor. E a palavra diz o seguinte, que Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus, Jonas, para aquela cidade, Jonas era um louco. O que o cara vai fazer naquela cidade? O que esse cara vem falar aqui para mim? O que esse cara está falando para mim? O cara é um louco. Mas olha, eles começaram a dar ouvidos. E toda aquela cidade se converteu, todo aquele reino se converteu. E aí o importante, né? Quando realmente, olha só, o que falou, né? As pessoas de lá. Quem sabe, versículo 8, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus a se arrepender e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha como eles pensaram. Quem sabe se nós realmente nos arrependermos, Deus possa realmente se arrepender do que poderia fazer aqui. Versículo 10, olha o que a palavra fala aqui. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e não lhes fez mal nenhum. Meu amado, minha amada, Deus tem um propósito no coração. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode fazer o que ele quiser. Tanto ele pode trazer o bem para uma sociedade, como pode também trazer o mal. Nesse caso aqui, Deus ia levar a destruição de Nínive. O povo acreditou. O povo se arrependeu dos seus pecados. É o mais importante. Aqui mostra a palavra que o povo se arrependeu dos seus pecados. Deus então ouviu o que eles fizeram. Deus observou as obras que eles estavam fazendo. Quando Deus entendeu que realmente eles se arrependeram e se conduziram uma vida diante da palavra, meu amado e minha amada, então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Meu amado Brasil, atenção. Pai e mãe, ser humano, atenção. Está na hora do povo realmente se converter. Está na hora do povo realmente retroceder. Retire realmente esse mal que está no seu coração. Arrependa-se. Olha só o mal que está jogado em nossa sociedade. Olha esse espírito de morte que está jogado em cima da sociedade. As pessoas vêm
parece que não se arrependem. Está na hora, povo brasileiro, está na hora de se arrepender. Porque esse mal só vai sair de cima do nosso Rio de Janeiro, só vai sair de cima do nosso grande Brasil, só vai sair de cima do planeta Terra quando o ser humano se arrepender. Deus completamente todo dia fala, 24 horas por dia, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam dos seus maus caminhos. Esse mal só vai sair da sociedade quando o povo realmente falar, ele é o único. Quando o ser humano realmente reconhecer, ele é o único, Deus tira a mão que está em cima da sociedade. Então esse mal vai ser cortado. Por enquanto, são só suposições, ideias. Constantemente estamos ouvindo aí que a curva só está aumentando. A curva desse mal, dessa Covid, só está aumentando. Era para março, para abril. De abril passou para maio. Agora, de maio está indo para junho. Isso vai parar quando? O ser humano se arrepende? O ser humano não se arrepende. O ser humano não se acerta. Tem tanta coisa que o ser humano está fazendo que está desagradando a Deus. Não tem como. Até os líderes da nação, os nossos representantes, não estão tendo medo de Deus. Os nossos representantes, como é que Deus pode mudar uma nação? Como é que Deus pode mudar um povo? Deus quer mudar o povo, mas também quer o quê? Que os representantes do povo se arrependam. A mensagem do arrependimento tem que ser para todos. A mensagem da palavra, da vida, da salvação tem que ser para todos, para todas. Mas para isso acontecer, não sou eu que vou mudar o mundo. Não é você. Quem vai mudar o mundo é o próprio Espírito Santo. Mas para ele mudar, o ser humano tem que se arrepender. Nós precisamos pregar a mensagem, nós precisamos pregar a palavra. Mas quem precisa se arrepender é o próprio ser humano, para que o Espírito Santo venha o convencer do erro e do pecado, para que Deus possa fazer o milagre. E lá na frente, quando realmente Deus salvou aquela nação, o que aconteceu? Jonas enlouqueceu. O que acontece? O que Jonas queria realmente, meu amado, minha amada, era que Deus destruísse aquela cidade. A mensagem é essa aqui. Que Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. Por quê? Jonas sabia que aquela cidade era corrupta, era imunda, era impura. Por isso que Jonas não queria ir para Nínive. Porque sabia, eu vou para lá, vou pregar o que lá? Aquele povo realmente idólatra? Um povo que adora vários deuses? Um povo que não para de errar? Eu vou fazer o quê? Eu quero mais que Deus destrua aquela cidade. Eu não quero vir para lá não, eu vou desviar o caminho, quero que aquela cidade se exploda. Vai me dizer que o ser humano não pensa assim? Eu pregar a minha palavra, ou melhor, pregar a palavra de Deus para aquele meu vizinho ali, que só anda na fornicação, no erro, pecando constantemente, o cara não se acerta, eu vou pregar para quê? Ah, deixa que Deus resolve. Eu vou para aquela igreja pregar a palavra, o pessoal não escuta a palavra, só sabe fazer fofoca, mexerico, contenda, eu vou fazer o que lá? Deixa Deus para lá. Meu amado, minha amada, Deus tem um propósito. Deus tem propósito. Se algo não aconteceu naquela sociedade, se algo não aconteceu naquela nação, Deus tem um propósito. E o propósito é com você. Se Ele te levantou, é você que vai ter que pregar essa palavra. Ah, vai. Porque um escolhido, repito, um escolhido não tem direito de escolha. Você tem que pregar a palavra. E aí, Jonas, o que aconteceu com Jonas? A revolta de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Por quê? Porque viu aquela cidade convertida. Ele não queria ver a cidade convertida. Ele não queria ver realmente Deus salvando aquela cidade. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi essa a minha palavra estando na minha boca na terra? Por isso que eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas jogou logo para Deus: Deus, ó, eu estou decepcionado contigo. Eu sei que o Senhor perdoa, que o Senhor salva, mas poxa, por isso que eu quis fugir, porque não dá para ficar, eu queria ver essa cidade destruída.
Eu queria ver essa cidade acabada, porque essa cidade não merece a tua palavra. Essa cidade realmente não merece. Muitos seres humanos pensam assim, meu amado. Muitos seres humanos pensam assim. Aquilo ali não tem mais jeito, não. Aquilo ali só vive realmente nas drogas, no erro, no adultério. Aquilo ali não tem mais jeito, não. Esquece aquela vizinhança não tem mais jeito. Meu amado, minha amada, para Deus tem jeito. Por mais que o ser humano seja errante, vacilante, para Deus tem jeito. Porque quem salva não somos nós, quem salva é Deus. Deus conhece o coração do ser humano. Ele esquadrinha o coração do ser humano. E se Deus realmente fez o homem para o adorar, para o buscar, ele vai até os confins da terra para realmente buscar esse ser. Não fale para você mesmo, para você mesma. Deus me escolheu, eu não vou pregar porque aquela família ali não merece. Não fale isso. Aquela família tanto merece quanto a nossa família. O que nós não queremos para nós não devemos realmente querer para os outros. Se nós queremos a nossa família salva, vamos profetizar, aquela família do vizinho também será salva. Se queremos uma sociedade pura, vamos profetizar, aquela sociedade também vai ser pura. Se a palavra entrou no nosso coração, vamos profetizar, essa palavra também vai entrar no coração deles. É isso que Deus fala constantemente. E aí Jonas continua: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E diz o Senhor: fazes bem que assim te ires? Gente, tem muitos que pedem até a morte a Deus. Verdade. Tem muitos seres humanos que pedem até a Deus para morrer. Senhor, tira a minha vida porque do jeito que está não vai dar. Não me sinto preparado, não me senti preparado, ou não me senti preparada. Essa sociedade realmente está pouco lixando porque eu estou falando. Senhor, tira a minha vida, pode me matar. Tem gente que pensa assim, pedindo até a morte do próprio Deus, para não ficar na presença do Senhor. O mundo age dessa forma. Se o ser humano realmente não se apega com Deus, quem vai abraçar o ser humano é o próprio mundo. E quando o ser humano volta para o mundo, volta para o pecado, volta para o caminho do erro, olha como é difícil. Tem pessoas que estão na igreja, não sabem nem por que estão. Tem pessoas que ficam ouvindo a palavra, não estão nem aí, entra para um lado, sai pelo outro. O que eu estou fazendo aqui hoje? Ah, Deus, troço chato, o pastor está falando o tempo todo, o presbítero está falando o tempo todo, ah, meu Deus, tira daqui, eu não quero ouvir mais essa palavra, não. E muitas pessoas realmente se afastam da casa de Deus, da casa do Senhor, porque realmente não entenderam, né, a palavra que Deus tinha para eles. Pessoas que se afastam de Deus não entendem até hoje realmente o que Deus quer fazer, não entenderam a prática da salvação. E se afastam da casa de Deus. E fazem isso, ó. Eu vou para quê? Vou para palavra, Deus? Vou ficar em casa, vou curtir minha vida, vou assistir minha novela, né? E pede uma morte espiritual. Fica na morte espiritual. Se bem que tem aqueles que cometem muitos mais erros, que além do espiritual também tem a morte material também, né? São esses que se desviam, não quer ouvir a Deus realmente, e quando a tempestade vem, leva aí que realmente a situação fica mais difícil. E lá à frente Jonas vai falando, né? O que ele fez? Jonas saiu da cidade, ficou do lado de fora, sentou ao redor da cidade, aguardando o que ia acontecer com a cidade, porque Jonas estava doido para que Deus destruísse a cidade. Ele saiu da cidade, ele pregou a palavra do Senhor, o pessoal da cidade se arrependeu, Jonas se retirou de lá, foi lá para cima do morro. Agora eu vou sentar nesse morro aqui, eu vou olhar para a cidade, vou esperar Deus resolver o problema. E Deus nada fez. E Jonas ficou ali, ó, tempão, um sol danado no deserto, um calor danado. Aí o que Deus faz, né? Para realmente melhorar a vida de Jonas. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e assim Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no outro dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou.
Aí que Jonas realmente entrou em parafuso. Quando Jonas viu aquela árvore crescer e fazer a sombra para ele, se alegrou. A sua alma acalmou. Ele, poxa, é coisa boa. Mas no outro dia, Deus veio e mandou outro verme, destruiu aquela planta e ele realmente, o que aconteceu? Ele se irou. Gente, vamos ser sinceros. Quando Deus manda alguma coisa sobre nossa vida que nos acalma, não é comum a gente relaxar? Poxa, Deus se lembrou de mim. Olha, estou relaxado, agora posso descansar, eu vou ficar na minha, eu não vou mais pregar a palavra, eu vou deixar acontecer. Olha, foi bom, Deus realmente me ouviu agora Deus ouviu minhas preces. Eu estava realmente irado, eu estava chateado, eu não estava querendo pregar a palavra, eu não estava querendo ir para a igreja, agora Deus fez vir sobre mim coisas boas, então agora eu estou bem, eu tô em paz, eu estou light, né? Eu estou relax, estou feliz, né? E Deus só fica olhando. Ah, legal. Aí o que Deus fez? Mandou aquele verme para tirar a planta de cima de Jonas. Jonas irou. Muitas das vezes, quando Deus manda algo sobre o ser humano relaxa. Quando o Deus vê que o ser humano relaxou, o que Deus faz? Retira aquela bênção. Sabe aquela pessoa que vai na igreja, ora, busca, faz jejum, luta, e quando consegue a bênção, faz o quê? Relaxa. Deixa de buscar a Deus, deixa de buscar a palavra, alcancei o que eu queria, cheguei onde eu queria, realizei meu sonho, agora estou feliz, estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. Ah, precisa. É aí que entra a soberba do ser humano. É aí que entra o quê? O erro do ser humano, que quando Deus realmente ameniza a vida do ser humano, quando ele coloca ali, né, uma sombra, coloca uma sombra água fresca, coloca coisa boa para ele, quando ele recebe aquilo de Deus, ele relaxa e se esquece que tem que continuar pela batalha. A nossa batalha, meu amado, nunca vai terminar. Ela sempre vai continuar. Terminou uma outra, se prepare que vem outra. A palavra de Deus fala, necessário é orar e vigiar. Enquanto Satanás está tramando batalhas em nossa vida, enquanto nós estamos travando a batalha espiritual com Satanás, tá? Antes de você terminar essa batalha, ele já está pensando em outra. Ele não é bobo, não. Enquanto você trava aquela batalha firmemente com ele, ele já está pensando em outra para jogar em cima de você. Porque ele sabe que você está resistindo, então vai buscar uma outra forma de tacar outra batalha em cima de você. Pode ser em cima dos seus medos, das suas fraquezas, porque ele vai atacar sempre o ponto fraco, é a tentação, a bebida, o cigarro, prostituição, e assim vai. Todos os vícios do ser humano é onde Satanás atua. Quando nós estamos debaixo do poder de Deus, quando estamos realmente firmes na presença de Deus, espírito, Satanás não pode agir. Mas quando a gente relaxa, ele vem com a força toda. Não tem aquele momento, às vezes, que fazemos jejum? Vamos fazer um jejum por algum propósito. Tá? Quando a gente está no jejum, quando a gente está ligado com Deus, o Espírito está forte. O que vem para cima da gente realmente engole, bate para cima mesmo, der no peito na cara do cão.com, bate para cima e vamos nessa. Mas quando entregamos o jejum e nos alimentando, relaxamos, é aí que mora o problema. Quando a gente relaxa, Satanás já passa logo a perna e a gente leva um tombo feio. E o pessoal, o ser humano fica, meu Deus, mas eu estava na presença de Deus, minha família firme, eu estava de pé, como é que Satanás realmente passou, esquivou? Paramos de vigiar. Sabe? Paramos de vigiar. Ao invés de estarmos com a presença de Deus na nossa frente, ao invés de de estar com os olhos virados para Cristo, começamos a enxergar outras coisas. O mundo novamente começa a contaminar. Então o ser humano ele começa a relaxar. O ser humano se deixa contaminar novamente pelo mundo. E ele começa a se entregar novamente à prática da luxúria, do erro. Ele começa realmente a errar. Tá? É isso que precisamos tomar cuidado. E terminando a mensagem, e quando amanheceu o dia, Deus mandou realmente aquele vento calmo, tranquilo, para poder amenizar a situação de Jonas.
mas o sol realmente começou a ferir a cabeça de Jonas e Jonas desmaiou. E aí que Jonas realmente ficou mais louco ainda, desejou morrer. Então disse Deus a Jonas, versículo 8, aconteceu o quê? Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que eu me revolte até a morte. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e num dia morreu? E não hei, agora Deus falando, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, além de muitos animais? Tá aí, o que Deus realmente fez. Jonas se ficou compassivo por causa da boboreira. Sentiu pena porque a boboreira faleceu, morreu. Mas ele não estava compassivo daqueles 120 mil homens que Deus estava pronto para salvar. Esse é o propósito de Deus. Quando Deus realmente quer salvar alguém, quando Deus quer salvar uma nação, Ele vai até os confins da terra para salvar. Ele vai mexer, Ele vai sacudir. Jonas ficou compassivo por causa da boboreira, né? Às vezes o ser humano ele fica compassivo com tantas coisas, né? Supérfluas, poxa, perdi aquilo, perdi isso, perdi meu carro, perdi minha casa, né? Se esquece que não perdeu a vida. Quantos hoje estão pensando, né? Poxa vida, eu tinha um carro, eu tinha uma casa, eu tinha uma vida boa, hoje eu perdi. Mas não agradece a Deus por estar vivo. Não agradece a Deus por nada que está faltando em sua mesa. Às vezes passa por tanta tribulação, tanta dificuldade, né? A tempestade aumenta. Poxa vida, meu Deus, que dificuldade estou passando. Mas Deus sabe que Ele vai realmente restituir. E Deus não deixa realmente o ser humano ir a pique. Ele sempre vai salvar. Porque no caso aqui, Jonas queria ver aquela sociedade, né, destruída. Mas Deus falou, eis aí esse povo, de 120 mil homens que eu salvei, através da pregação da tua palavra. E você ficou compassivo porque a boboreira morreu. E muitos ficam compassivos porque perdem alguma coisa, que perdem um bem material, que pode muito bem depois buscar. Basta acreditar, batalhar e querer. Não podemos realmente relaxar. Temos que buscar a palavra do Senhor constantemente. Mesmo que realmente possa custar alguma coisa para a nossa vida. Precisamos realmente deixar nossas vontades, precisamos renunciar e ouvir exclusivamente a palavra de Deus. É o que Ele quer fazer na sua vida hoje. Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já pediu? Quanta dificuldade você já passou na sua vida? Já não é hora realmente de se arrepender? Já não é hora realmente de deixar Deus falar por você? Quantos profetas já passaram por você? Quantos já foram na sua casa te visitar? Quantos já falaram para você, vamos à igreja, vamos orar, vamos buscar Deus? Sai dessa vida errada que você está levando. Vamos buscar a Deus com vontade. Vamos buscar a Deus em espírito e verdade. Larga isso que está fazendo para ir. Vamos viver no amor de Cristo. Deixa Deus realmente agir na sua vida. Quantos já falaram isso para você? E até hoje você rejeitou a palavra do Senhor. Hoje você pode realmente deixar Deus falar com você. Hoje você pode deixar Deus entrar no seu coração. Basta você querer acreditar. E se Ele te levantar, se Ele te escolher, lembre-se, um escolhido ou uma escolhida não tem direito de escolha. Você passa a ser de nosso Deus Pai Todo-Poderoso e é através de você que Ele vai salvar muitas vidas. Porque através do seu testemunho, você vai converter muitas pessoas. E através do seu testemunho, muitos verão o próprio Deus dentro de você. Amém? Beleza, gente. Esse era o bate-papo que eu tinha com você hoje aí.